Oi, tudo bem? Bom dia, que Deus abençoe. A gente tem que falar que Deus abençoe porque só Ele vem dele a bênção divina do Pai das Luzes. Mais uma vez, vou deixar uma palavra do Senhor Jesus, uma palavra abençoada, porque a palavra de Deus é abençoada, né? A palavra sagrada. A Bíblia é sagrada. E a palavra de Deus também vem como um consagrado. Porque quem fala dentro dessa palavra é o Espírito de Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. A gente sempre tem que ter sempre ânimo. Ânimo para poder viver. Ânimo para fazer o bem. Ânimo para olhar para o alto e ver o poder de Deus e a glória de Deus. Glória a Deus. Provérbio 15. Provérbio 15 diz assim. É uma palavra que Deus me deu hoje. É uma palavra maravilhosa. Essa palavra é. Porque diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deus, Ele contempla, Ele vê tudo. No versículo 3, diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No versículo 2, diz assim, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Jesus, Ele vem sempre mostrando, vem sempre abrindo o leque. Deus, Ele não deixa ninguém confundido. Ele sempre, antes de tudo, até antes de acontecer algo, Ele vem falando, mostrando o que está para acontecer, o que vai acontecer. Ele revela. Ele pode revelar no sonho, ou Ele pode falar contigo mesmo, ou Ele pode usar alguém para falar contigo. Acho que Ele vai falar e vai. Ou Ele fala dentro da palavra. Agora Ele está dizendo o seguinte, a resposta que a pessoa for dar para qualquer pessoa, inclusive para o cristão, tem que ser branda. Por que eu digo exclusivo? Porque ele segue diz que a pessoa tem que falar com o cristão brando. E com todas as pessoas. Inclusive com o cristão. Bom, vou dizer inclusive com o cristão o seguinte. Porque o cristão, ele carrega a presença de Deus. O cristão, ele tem um compromisso com Deus. Uma comunhão com Deus, né? Então, o que significa é o seguinte, que quando a pessoa for falar, saiba falar com pessoas que têm parte com Deus. É por isso que em Provérbio 15 diz, a palavra ou a resposta tem que ser branda. Porque se você for dar uma resposta mal criada, uma palavra dura, vai fazer suscitar a ira ou a confusão. E é por isso que Deus diz que a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com todos os tipos de assunto. Eu fico muito alegre, porque tudo, que pela misericórdia, eu tive que aprender. Estou aprendendo a lidar com pessoas muito diferentes de mim.
com pessoas que acham que são inteligentes, espertos ou espertas. Mas Jesus, ele dá uma estratégia para a gente lidar com pessoas que Jesus ainda está trabalhando. O Espírito Santo ainda está trabalhando. E nesse trabalho, que é um trabalho incrível, um trabalho de lapidação, um trabalho de moderação, um trabalho de purificação, um trabalho de limpeza, de santificação, de consagração. A gente tem que ter um pouco de paciência para deixar Jesus trabalhar. E a gente vê o resultado qual a gente quer ver. O resultado da libertação, o resultado das orações, do clamor, da súplica, né? A pessoa vai ver o resultado. Mas quando deixar Jesus trabalhar, porque na frente está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a pessoa que crê em Deus fica atrás. Quem fica na frente é Deus. E a pessoa fica atrás. É um modo de dizer, né? Vocês estão entendendo muito bem. É um modo de dizer. Porque tem que ter temor diante de Deus. Tem que ter respeito diante de Deus. E tem que ter muita submissão diante de Deus. Agora a fé faz você obedecer. A fé faz você ver aquilo que você quer ver. Coisas boas, claro. Porque o Deus da luz, o Deus que criou o céu, a terra e o mar e tudo que há durante 6 dias, no 7º ele descansou, lá em Gênesis, estou falando de Gênesis capítulo 1, ele também teve que ter a paciência de criar. Porque foi uma criação durante 6 dias. Ele não criou só o Brasil. Criou o universo durante 6 dias. Você está vendo o poder de Deus? Você está tendo uma noção do poder de Deus? Jesus me convida assim, ó. Sabe qual o convite que Jesus faz para mim? É um deles. A cabeça foi feita para pensar. Pense. Pense. Porque durante 6 dias, esse Deus, que é a luz, que tem poder, fez o universo. Não foi só o Brasil não, hein? Estou no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro. O Brasil é muito grande, né? Então pense. Durante 6 dias ele fez o universo. E no 7º, ele descansou. 7 dias. Ele descansou. 7 é perfeição. É. E qual é a conclusão, Alicegue? A conclusão é que você tem que trabalhar dentro da tua fé. A conclusão é que você tem que também descansar um pouco. Mas eu vou te dizer como é que é esse descansar. Você orou, você pediu a Deus, você creu em Deus, você confiou em Deus, você tem segurança em Deus. Então, descanse na sua segurança, a sua segurança própria. Porque você tem que ter segurança própria. Como que você recebe essa segurança própria? Salmo 125. Aquele que confia no Senhor jamais será abalado. A sua confiança misturada com a confiança de Deus. Tem que ter união. O Espírito qual Deus assoprou, você está vivo. Aí segue também. Com muita honra e com muita satisfação. O Espírito que Deus assoprou, Ele assoprou, estamos aqui. Vivo. Mas qual é a sua expectativa para encontrar um noivo? Porque um dia ele virá. A palavra de Deus diz que a gente tem que estar sempre atento. Para atento, hoje,
o presente, porque o futuro pertence ao Senhor. E não é nem bom a gente planejar, assim diz a palavra de Deus, o futuro, porque a gente não sabe nada do que pode acontecer amanhã. Porque no estalar de dedo, tudo dependerá de Deus. O que Ele quiser decidir. Olha aí. Quer dizer que a vida de qualquer pessoa está na mão de Deus e tudo dependerá dele. É por isso que ele diz, se o ser humano parar para pensar, porque para pensar é de graça, você não precisa pagar. Porque ele fez o ser humano normal. Agora é interessante também que eu pensei um pouco sobre esse assunto. As pessoas que são loucos. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada, que na volta de Jesus, até os loucos acertarão o caminho de Jesus, o caminho da salvação e será salvo. Os loucos, porque Deus, o Espírito de Deus vai conduzir eles e os anjos da luz vai levar eles para o céu. Claro, porque eles, os loucos, não sabem o que fazem. E também foi uma decisão de Deus. É uma decisão de Deus. A pessoa está nessas condições. E é por isso que quem é louco, que está nessas condições, a família, ou os parentes, ou os amigos, tem que orar. Tem que clamar e tem que crer nesse Deus vivo para que Deus possa trazer a normalidade de uma saúde normal e perfeita dentro do corpo dessa pessoa. Porque tudo é possível que ele crê. O Deus que eu conheço, dentro de uma Bíblia, eu conheço esse Espírito de Deus bem, bem de perto. Ele diz o seguinte, se você crê, mas ele te chama para crer. Ele te chama você para uma responsabilidade de você crer nele. Você tem que crer nele. E crer também, e confiar também naquela pessoa que está passando a mensagem de Jesus Cristo. Que você vai prosperar. É tudo numa união, né? É tudo numa união. Ah, mas eu vou só crer em Deus? Como Jesus é humilde, como Jesus é o dono da sabedoria, ele diz o seguinte, por cada humildade. Crê em Jesus Cristo, mas também crê naquele que faz a obra para Jesus Cristo. Quem faz a obra? O Espírito Santo. Mas ele precisa de uma pessoa. Mas ele precisa de um canal. O canal é o corpo. Que corpo é esse? O corpo da pessoa, que pode ser, que é Alicerre, ou os demais. Porque não existe só Alicerre nesse planeta. Alicerre. Esse é o meu nome, Alicerre. Meu nome foi tirado da Bíblia. Minha madrinha escolheu esse nome, que vem de alicerço. Bota o C, o E, R-E, fica Alicerre. O som é Alicerre. Agora, vamos dizer o seguinte. Jesus convida você para crer. Jesus convida você para confiar. Jesus convida você também para dar uma resposta certa e correta, branda, no momento que você tiver que dar. No momento que você tiver que falar, a resposta da pessoa que crê em Deus tem que ser branda, não amarga. Porque tudo dependerá da maneira que você faz aqui na Terra. Tem pessoas que só querem bênção, vitória, milagre, cura e maravilha e por aí vai. Mas como é que é o teu comportamento para ter isso tudo? Porque uma coisa tem que estar ligado na outra. Jesus, ele é humilde, ele também quer que você, Alicerre e por aí vai, os demais, seja humilde. Viva na humildade. A humildade não é na roupa, não. A humildade é dentro do ser, dentro do espírito que ele soprou, dentro do coração, dentro dos teus pensamentos, até dentro dos seus ouvidos. Você sabia que os ouvidos,
Tem que ser um ouvido ungido com óleo santo. Santifica o ouvido. Olha quantas pessoas, lembrando do passado, quantas pessoas, homem de Deus, ungiram meus ouvidos. E, pela fé que eu tenho, a pura fé, porque a fé tem que ser pura, eu deixava o pastor, eu deixava as obreiras ungir meus ouvidos, sabe por quê? Porque eu quero ver a conclusão de Jesus. Eu quero ver a conclusão do Pai das Luzes. Eu quero ver o resultado de Jesus, porque dentro da Bíblia o pastor diz que Jesus tem o seu resultado. E ele mostra. E se você quer, você vai ter que deixar Jesus cuidar de você e tratar de você, e homens de Deus e mulheres de Deus cuidar de você e tratar de você. Mas você tem que permitir. Se você não permitir, como é que você quer ver o milagre acontecer? Como? Tem que ter uma permissão. A pessoa quer um milagre? Quer. Quer a cura divina ou a cura na alma? Porque a cura da alma é uma coisa muito delicada. A cura da alma é um outro tratamento de uma cura do corpo físico. É a cura mental. Também te digo que é um outro tratamento. Cada departamento é um assunto. E Alice vem estudando esses anos todos dentro de uma Bíblia, junto com o Espírito Santo, empenhada e focada, porque eu amo a palavra de Jesus, eu amo conhecer cada vez mais tudo de Deus. Bom dia, glória a Deus. Por quê? Porque quando você ama, você se lança. Quando você ama, você se dedica. E quando você ama, você faz a vontade de Jesus e não se preocupe com nada. Não se preocupe. Sabe por que não tem preocupação? Porque você vai ter o resultado da sua vitória. O que eu percebo nesse Brasil, o que eu percebo nesse Rio de Janeiro, que muitos cristãos estão chegando, amém, graças a Deus, aleluia. E os cristãos que já estão, não são todos, mas alguns estão muito, como eu posso dizer, aflitos. Mas a palavra de Deus diz, no Salmo 125, eu li Provérbio 15, estou dentro dessas duas palavras. Todo aquele que crê, se você crê, você confia naquele que você crê. Mas, às vezes, a pessoa não teve ainda o sucesso daquilo que quer diante de Deus. Seja lá qual for o seu sucesso. Pode ser o sucesso na vida espiritual. A vida espiritual ainda não está como você quer que esteja. Ou a família, ou a saúde, ou a vida financeira, alguma coisa ainda não está. Mas aí que está o grande segredo. O grande segredo de todos os segredos no mundo espiritual. E o diabo, esse diabo miserável, esse Satanás que não vale nada, ele conhece porque ele andou e ele conviveu no reino e no paraíso, ele conviveu com Deus vivo e sabe muito bem como é lá, e conhece a palavra também muito bem. Ele sabe desse segredo que eu vou falar agora, e que cristão também sabe, mas às vezes se esquece, porque se deixa se envolver nas suas emoções. Jesus não trabalha no emocional. Jesus não é emotivo. Ele cuida do emocional, é diferente. Mas ele não trabalha no emocional. Ele cuida, ele trata. Porque a obra de Deus não é feito no emocional. A obra de Deus é feita no poder da fé e no poder do Senhor Jesus Cristo. E se você não recebeu ainda aquilo que você quer, é porque
você não se empenhou como tem que se empenhar. Houve dúvida? Houve alguma falha no mundo espiritual? Porque tem um tempo determinado, o tempo determinado de Deus dar a vitória. E se Deus não deu a vitória ainda, ou a vitória ainda não chegou, tá para chegar, o que o cristão de verdade, aquele que diz que crê em Deus, tem que fazer? É confiar, e dentro dele nunca ele pode dar o espaço para a tristeza. O cristão que tem aliança com Deus, que tem o Espírito de Deus, isso é provado diante de uma Bíblia Sagrada. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O mundo, Jesus disse que é aflição. Mas ele diz assim: tem bom ânimo, porque eu venci, você também vai vencer. Você está sobre a terra. E se você está sobre a terra já está. Na época de Jesus já estava, agora está piorando, porque ele está voltando, graças a Deus. Jesus está voltando, então ele diz que vai ter aflição. Agora, para você ter a tranquilidade dentro de você, dentro desse coração qual ele fez, dentro de todo o seu viver, para você ter essa tranquilidade no teu espírito, você tem que conhecer a Bíblia Sagrada. Você tem que conhecer de verdade o Espírito de Deus. Você tem que conhecer o mistério do Evangelho, porque diz a palavra que a Bíblia Sagrada é mistério do Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, o inimigo da vossa alma, ele vai ficar rindo da cara da pessoa. O cristão chora porque ele quer ver os parentes ou os amigos, ou seja lá quem for, salvo, liberto, sarado, sadio e abençoado. Aí ele vem, porque esse ser humano ele chora. Mas se olhar para a própria vida do cristão que vive com Deus, eu posso falar de mim. O cristão que vive com Deus, olha para a vida, eu olho para a minha vida. Está pautada diante de Deus. A minha vida está no altar. Qual é o teu problema, Alicele? Qual é o teu problema? No mundo espiritual, nenhum. Nenhum. Porque o que Deus já tinha que fazer, Ele já fez. Já resolveu. Já revelou o reino de Deus e já revelou o paraíso. Já mostrou os anjos de fogo. Já mostrou a rua de ouro. Já falou da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. E já mostrou que tem que andar na verdade, viver para Ele, só para Ele, e tudo é Ele. Então não tem problema nenhum. O que tem? Garra. O que tem? Segurança. O que tem? Confiança. O que tem? Fé. O que tem? Saúde mental, saúde no corpo, saúde físico, saúde nos caminhos. Tem muita coisa. E Satanás sabe disso. E Satanás fica com ódio. Satanás quer matar, mas não pode tocar. E nunca tocará. Porque a Bíblia diz para mim, é o que a Bíblia diz, é o que o Espírito Santo diz, é o que os homens de Deus diz. João falou: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas tem que ser de Deus de verdade. Caso contrário, o Satanás toca sim. Porque deixou de cumprir o que tem que ser cumprido. Para com Deus. Porque tudo começa com Deus. Começa no reino. Por isso que ele diz, o reino tem que chegar diante de você. O reino. O reino tem que viver dentro de você. Por isso que ele diz também, buscar em primeiro lugar
Ele está falando de busca. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Buscou? Aí ele diz também, a demais coisa. Porque ele sabe que a pessoa precisa, aqui na terra, de algumas coisas. A demais coisa será acrescentado. Aí ele vai ver. Deus vai ver o que precisa ser acrescentado. E você também vai pedir o que precisa ser acrescentado. Está entendendo, crente? Está entendendo, cristão? Para ele dar aquilo que ele tem que ser dado. É por isso que eu levo a vida com Deus, uma vida bem séria. Aí segue sorrir. É fácil tirar um sorriso sobre a minha pessoa. Mas quando eu falo de Jesus, quando eu tiver que pregar a palavra de Deus, aí não tem brincadeira. Aí não tem brincadeira. Aí tem, sabe o quê? Aí eu tenho que fazer e falar o que Deus manda eu falar, porque o assunto é muito sério. Porque o seu pensamento, Paulo disse, o teu pensamento tem que ser pensamento de Jesus Cristo. Você tem que estar ligado realmente com Jesus Cristo. Porque Deus sabe se você está ligado com Ele. Mais uma palavra que vem aí, ó. O que está ligado na terra, está ligado no céu. Tem que estar ligado no céu. E diz também, o que está desligado na terra, se a pessoa estiver desligado da terra, se não tiver comunhão com Jesus Cristo, se não tiver o que tem que ter com Jesus Cristo e está desligado da terra, se o Espírito de Deus estiver apagado no corpo da pessoa, está desligado na terra. E ele disse, se estiver desligado, também automaticamente está desligado no céu. O Evangelho de Cristo, o viver para Cristo não é difícil não, mas requer, sabe o quê? Vontade. Quando a pessoa, eu ouvi o pastor falar nesses dias, a pessoa tem que botar dentro do coração, dentro de si, a vontade de viver para Jesus. Quando a pessoa determina dentro do coração, dentro de si, eu quero fazer a vontade de Jesus, eu quero obedecer Jesus, eu largo esse mundo, eu renuncio tudo para fazer a vontade de Jesus. Então, meus amores, fica fácil. Aí fica fácil para o Espírito Santo trabalhar com você e dirigir você. É porque quem faz tudo é o Espírito Santo. Ele disse, o próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. O Consolador está sobre a terra. Agora, o que eu vou falar é desagradável. Eu vou falar uma coisa muito desagradável, mas é a realidade. Precisamos falar a realidade da vida. Se o Espírito Santo está sobre a terra, terra é terra, o Espírito Santo está sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro, por que as pessoas não têm o Espírito Santo ainda? Nem todas as pessoas têm o Espírito Santo ainda. Me diz lá, Alice, me diz lá. É porque não se empenha, é porque também não tem o interesse, é porque não se dedica, é porque não se envolve com Deus, não se envolve na congregação. Naquele grande dia não vai ter desculpa farrapada. Naquele grande dia não vai ter desculpa farrapada, porque Deus vai botar o grande telão e vai falar para cada um, você teve oportunidade, você teve, porém você não quis, não se preocupou com a sua salvação. A pessoa tem que se preocupar com a sua vida. Se preocupar no seguinte que eu estou falando. Tem que saber se você está salvo ou não. Você tem que saber se você morrer de uma hora para outra. Paulo disse, se eu morrer, é lucro. Lucro para quem? Para Deus. Deus vai sair lucrando?
E Deus, ele tem o prazer da morte do crente. Quando sai da terra, sabe que vai direto para o céu. Mas só sai dessa terra quando chegar a hora. Ninguém sai dessa terra se não chegar a hora. Tem que chegar a hora. Tem hora para nascer e tem hora para morrer. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, ninguém sai antes do tempo. Tudo tem o seu momento certo. Agora, dependerá. Dependerá se a família está orando. Dependerá se os amigos ou as amigas estão orando. Dependerá se os parentes estão orando. Dependerá se o cristão que diz que é cristão. Porque Jesus disse, orai um pelo outro. Dependerá. Dependerá do seu trabalho, se está sendo um trabalho correto, justo ou não. Dependerá. Agora, não se preocupe. Não se preocupe com nada. Porque esse dono da vida está vendo. Ele está vendo. Como está lá em Provérbio. Provérbio, capítulo 15, no versículo 3, ele vê o trabalho dos maus e o trabalho dos bons, das pessoas boas. Está tudo diante de Deus aos olhos patentes. O cristão tem que saber ser cristão. O cristão tem que ter uma bela consciência. Paulo falou também. Cadê a tua consciência? Está boa? Está lúcida? Ou está caracterizada? Já se cauterizou? É porque tem consciência que já está cauterizada. Quem cauterizou? Foi Satanás? Bota a culpa... Porque tem gente que bota tudo a culpa no Satanás. Satanás não vale nada. Satanás, ele é o diabo que é. Agora, se ele conseguiu fazer o que fez, porque você deu permissão. O diabo precisa de um aval. Qual é o aval? Se você permite, o Satanás entra. Mas se você não permite, o diabo não vai entrar e não vai fazer confusão. Porque também tem Deus para proteger, né? Porque quem não permite, vai invocar a Deus, vai pedir socorro a Deus, né? Hã? Vai pedindo, vai? E aí? O que Deus vai fazer? Vai te proteger? Vai te socorrer? Vamos parar para pensar, hein? Vamos parar para pensar. Porque Jesus me convidou para falar da palavra de Deus. Eu faço uma observação. Antes de tudo, eu dou um resumo em tudo no cenário. Para depois eu abrir minha boca para falar o que Deus manda eu falar. Mas tem que ter o resumo. O resumo é esse. O resumo é esse. Que Jesus me usou para misericórdia hoje, agora, para falar. Tenha responsabilidade com o nome de Jesus que você carrega. Tenha responsabilidade da unção que você leva. Tenha responsabilidade da fé que você tem. Para não jamais prejudicar os que estão aí, do lado de fora. Que Jesus quer botar para dentro. Mas tem que ter paciência. A paciência tem que viver dentro do cristão. Porque Jesus é paciente. Ele tem a paciência dele. Por que você não vai ter a sua? Se ele é o próprio longânimo. Uma coisa combina com a outra. Uma coisa combina com a outra e até aqui foi a mensagem. Eu agradeço a rica oportunidade. Porque esse Deus que Ele mesmo me apresentou, jamais faz confusão em alguma coisa. Não existe confusão. Diante de Deus, existe sim a solução de todos os problemas. Nem de alguns não, hein? De todos. Ele resolve tudo. Agora você tem que deixar ele resolver. Nunca passe na frente de Deus. Porque se você passar na frente de Deus, vai ter a consequência. Davi, Salmo 51, ele falou, não tire de mim o teu Espírito Santo. Ele entendeu que o sucesso da vida dele é o Espírito Santo. Mas ele teve a consequência do que ele plantou, do que ele fez. E foi terrível a consequência do Davi. Mas a Bíblia diz, Deus diz, que Davi é amigo de Deus.
segundo o coração de Deus. Olha como Deus vê Davi. Como Deus te vê. Como Deus me vê. Como ele faz uma análise dele para a pessoa aqui da terra. Porque Deus está analisando você. Então eu peço um pouco de reflexão. Eu peço que vocês venham a ter reflexão. Eu peço que vocês venham a ter compreensão. E eu peço que vocês venham a ter muita calma nessa hora. Porque quem é de Deus é. Quem não é, não é, mas vai ser. Porque tudo dependerá, torna a dizer, de cada pessoa se empenhar e invocar a Deus, para Deus fazer, que quem faz tudo é Ele, fazer um milagre, qual você está pedindo. O Senhor Jesus Cristo só trabalha para o bem. Dentro dele, dentro de uma congregação, só pode e só deve trabalhar para o bem, desejando coisas boas para as pessoas, falando coisas boas para as pessoas. O Deus só trabalha para o bem. E o diabo, ele foi feito para trabalhar para o mal. Quem fez o Satanás foi o próprio Deus. Eles eram anjos de luz. Porém, Deus fez eles treva, escuridão. Treva. Foi Deus que fez. Foi Deus que quis fazer. Decidiu fazer. Por causa da rebelião. Por causa da falta de respeito. Deus... Por isso que diz, horrível é cair na mão de Deus vivo. Cuidado, crente. Cuidado. Tenha uma vida exemplar. Uma vida exemplar que faça o Senhor Jesus Cristo sorrir para você. Tenha uma vida exemplar no mundo espiritual. Ore, busque. Deseje o bem para todas as pessoas. Porque a palavra de Deus diz, horrível é cair na mão de Deus vivo. Quem te defenderá quando você cair na mão de Deus vivo? Ninguém. Porque se cair na mão do diabo, a pessoa que tem Deus tira. Através do poder de Deus que Deus deu. Através da unção que Deus deu. Mas cair na mão de Deus vivo só sai quando Deus quer. Aí é um tratado de Deus com a pessoa. Tem muita gente que já caiu na mão de Deus vivo. O que eu estou falando é bíblico. Então, temos que ter muito cuidado. Porque Deus, Ele está vivo. E continua vivo. E vai ficar vivo eternamente, como você e eu também somos eternos. Viveremos para sempre. Aqui na terra. Após a morte, viveremos para sempre. Agora, quem escolhe o lugar após a morte é você. Você tem que decidir em vida. Tá ouvindo? Você tem que decidir em vida. Para onde a sua alma que se parece com você. A minha alma é igual a Alicerre mesmo. É a mesma pessoa. A minha alma, né? Se você olhar para o espelho, você vai estar olhando para a tua alma. Então você tem que decidir para onde essa belíssima alma, para onde você vai decidir que ela vá. Naquilo que você decidir, está decidido. Naquilo que você quer, você tem a sua opção de decidir, porque Jesus também não quer ninguém obrigado perto dele. Tudo tem que ser, tudo diante de Deus, tudo tem que ser voluntariamente. Ser voluntário. Fazer sem ser obrigação. Viu como Deus é? Esse trabalhar de Deus é maravilhoso. Ele entende tudo. Ele compreende tudo. E é necessário o cristão também compreender, entender tudo. Tudo é tudo. Entender como é que está a pessoa. Se está bem, se está mal, se está mais ou menos. Alicerre, né? Tem pessoas que falam, Alicerre, não estou bem não. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, porque Jesus vai trabalhar. Entendeu? É por aí.
essa evangelização foi boa. É por isso que eu tenho que falar de Jesus. Porque Jesus trabalha na minha vida e trabalha na vida de vocês também. Ele é assim, Deus é assim. Na humildade e no amor e na fé, na união com Cristo, Ele vai trabalhando em cada pessoa de uma forma diferente. Então, deixa Deus trabalhar em você, porque você vai ver o grande sucesso que você quer. Olha aqui a pombinha, ó. Que pombinha bonita, né? É Jesus, o Espírito de Deus, está sobre a terra. Porém, aquele que não tem que buscar. E quando você achar, quando você ter o Espírito Santo, dê o máximo de valor. Porque Ele é o valor dos valores. Jesus, o Espírito Santo, é o grande valor da vida. O valor da eternidade está em Jesus. Se você der o valor devido, o amor devido para Deus, se você prestar atenção na palavra de Jesus e tomar posse dessa palavra e viver essa palavra, você vai ver que a sua alma será feliz, você será feliz, você vai se encontrar salvo, vai ter certeza da sua salvação. Hoje eu tenho a certeza da minha salvação, mas quando eu não tinha, até Deus confirmar a certeza da minha salvação, tinha agonia. Mas agora não tem mais. Porque houve a certeza da parte de Deus para comigo. Jesus te ama. Te ama muito, 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 muito. Eu também amo todas as pessoas, sem fazer exceção. Porque Deus, Ele fez cada um. E dentro desse cada um nós temos que orar para a pessoa ser uma pessoa melhor. Entendeu? Deixa o Espírito de Deus fazer o que Ele quiser fazer. Nós só devemos obedecer Jesus e ajudar na obra de Deus. Voluntariamente. Eu agradeço a rica oportunidade. Tchau.